Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podem sentar. Hoje nós celebramos a festa de São Luís Rei da França. Este santo é muito glorioso por muitas razões. Primeiro, de ser rei da França sempre vai ser uma glória, mesmo que tenham homens indignos daquele trono, como foram os últimos, por isso eles perderam a cabeça pela Revolução. Somente lembrando, não, que o rei da França foi batizado rei católico Clovis, em português, creio que é Clovis, Clodoveu, Clovis. Ele foi batizado e no seu batismo, depois de batizado, veio uma pomba do céu misteriosa, que São Remi, o bispo que o batizou, depois do sacramento do batismo, veio uma pomba e a pomba traz no bico uma ânfora, um frasquinho. E então o santo bispo sabia que tinha que ungir um homem. Ele tinha acabado de ser batizado, veio uma pomba do céu com um frasco de óleo e ungiu ele, e este óleo era o óleo com que se ungia os reis da França desde aquele então, nunca se secava. Em realidade, quando um rei morria e tinha que ungir outro rei, crescia o óleo dentro da ânfora milagrosamente. Até que a muito maldita Revolução Francesa fez o favor para o inimigo de Deus de destruir a ânfora, o frasquinho. Porque depois não tem mais rei, não. Vieram já a República Maçônica e lamentável revolução que, destruiu o rei, destruiu o trono, depois destrói o altar e assim acabou a França gloriosa. Pois então, São Luís é dessa linhagem, desses reis ungidos. E São Luís, ele tinha um dom de curar as pessoas. Ele dizia assim: o rei te toca e Deus te cura. E depois de dizer isso, a pessoa ficava imediatamente curada. Não? Um homem santo. Mas vamos ler um pouquinho sua vida, aqui que está neste missal. Ele nasceu em 1215. E São Luís de Montfort, repetindo a revelação que teve Alano de La Roche, um dominicano muito santo, conta que a mãe dele chamava Branca e era rainha de Castela. E esta mulher muito santa, eu não sei porque ela não está canonizada, Deus sabe lá, não, mas está no céu seguramente. Quando ela ficava grávida, ela dizia assim: se esse for para ser um homem salvo, não ser um santo homem que viva, senão que morra. Nessa oração ela perdeu muitos filhos, pelo menos 2, e não conseguia ficar grávida. Então, São Domingos de Gusmão disse para ela que ela tinha que rezar o rosário mesmo, os 15 mistérios, todos os sábados na corte, fazer com que os cortesãos rezassem todos junto com ela e fizesse uma procissão. E no final de tantos sábados, ela ia ficar grávida. Ela ficou, e é São Luís, o gestado, não? E ela vai ficar grávida desse menino e vai criá-lo com um santo temor e terror, uma educação de verdade, tanto que ela dizia que preferia vê-lo morto do que vê-lo cometer um pecado mortal. E era neste santo pânico que este menino foi criado, graças à sua mãe, que é uma santa mulher mesmo, Branca de Castela. Ele subiu ao trono, ele tinha 12 anos de idade. Hoje, 12 anos estariam jogando videogame? Não. Pois então, naquela época também tinham as bobagens daquela época. E ele não tinha tempo para essas coisas. Vamos ver mais à tarde, mais adiante. Porque vão acusá-lo de rezar muito. Ele vai falar assim: se eu jogasse, andasse caçando e perambulando pela cidade, eu entenderia que
me increpassem, mas se eu gasto o tempo que vocês gastam com bagatelas, empregando a Deus, é porque eu sei empregar muito bem o tempo. Pois então, desde 12 anos ele sobe ao trono. Ele recebeu a educação esmeradíssima da sua mãe, Rainha Branca de Castela, que lhe repetia com frequência que devia preferir morrer a cometer um pecado mortal. Gostava de se chamar Luís de Poissy, do nome do lugar onde recebera o batismo. Ele depois vai ter entendido que em absolutamente todas as ordens terceiras que havia, ele vai ser terciário franciscano, carmelita, e vai cumprir com a obrigação de todas as ordens terceiras que ele se inscreveu. Ele era muito piedoso. E gostava de chamar de Luís de Poissy, o nome da onde receber o batismo, para indicar que isto que tinha em maior apreço o título de cristão a todos os outros das glórias terrenais. Foi o rei mais santo e mais justo, disse Bossuet, que jamais cingiu a coroa. Era assíduo nos ofícios divinos que mandava celebrar solenemente no seu palácio e ouvia todos os dias 2 missas, uma para comungar e outra em ação de graças. E fazia com que isso acontecesse todos os dias. Levantava-se à meia-noite para matinas e começava as tarefas do dia pelo ofício de prima. Introduziu na sua capela o costume de genuflectir as palavras do credo et homo factus est, como nós fazemos na missa, como tem o credo. E o ofício divino, aquele livro, que os senhores veem os padres carregá-lo para cima e para baixo, em algumas ocasiões está atrasado, não, e ter que rezar no carro e deixar de conversar com os senhores. Pois então, para nós é pecado mortal não rezá-lo, mas para o rei da França não era, e ele se obrigou a semelhante carga para um rei, que vamos ver que ele não descuidou nem do trono, nem da sua vida familiar e nem da sua obrigação de cristão. E ele, se obrigou a rezar aquele mesmo livro que os senhores veem a gente caminhar para cima e para baixo com ele. Leva algumas horas do dia para rezá-lo. Levantava-se à meia-noite para matinas, e genuflectir ao credo, ele que colocou esta prática em devoção à encarnação do Verbo. E na paixão onde vem que Jesus expirou, o costume que depois foi adotado pela Santa Igreja. Quando lemos a paixão de Cristo na Semana Santa, que fala quando Nosso Senhor expirou, aí nós se ajoelhamos, e ele que começou com esta piedosa prática, que virou um costume litúrgico. Ouvindo dizer os nobres que o censuravam por assistir a tantas missas e sermões, respondeu que se despendesse dobrado tempo no jogo, aos dados e a caçar pelas florestas, havia que repreender. A sua piedade não o impedia, no entanto, de dar aos negócios do Estado a maior parte do tempo. Havendo adoecido gravemente, fez uma promessa de empreender uma nova cruzada para conquistar Jerusalém. Vitorioso, a princípio caiu nas mãos dos sarracenos. E é muito interessante, quando ele cai na mão dos sarracenos, ele faz uma negociação ele conhecia os mouros, então ele fala assim: olha, eu sou o rei da França, se vocês me deixarem sair daqui, eu prometo que em 3 meses haverá 3 navios cheios de seda para vocês. E o avaro, em todo caso, muçulmano, como sempre, falou assim: não, você está mentindo, você quer que eu te liberte só para fugir. Aí o outro, que estava acostumado a prender cristãos, ouçam bem, isso é muito impressionante para a nossa vergonha em todo caso, disse: não, ele é cristão. Um cristão jamais mente. Era a fama que se tinha dos católicos. E cristão porque não existia luterano, Assembleia de Deus e todas essas bobagens, não existiam. O único cristão que existiam, e são os de fato católicos. E aí, dito e feito, o ambicioso esperou 3 meses assim redondos e viu chegar ao alto mar 3 navios carregados de seda, como o rei havia prometido. Porque um católico jamais mente. Era a fama que nós tínhamos na boca dos muçulmanos, que não são os nossos amigos. E o rei, como bom católico, cumpriu a sua promessa. Foi justamente nesta ocasião desta cruzada que ele empreende em ação de graças por ter sido curado de uma enfermidade. Que presidente faria uma coisa dessa? Não existiu, hein?
Existiu somente um que foi que é digno de lembrança, Garcia Moreno, lá do Equador, um homem temeroso de Deus, foi tão temeroso de Deus que a maçonaria fez de matá-lo. Mas agora não existe, porque o princípio do governo das sociedades agora é o quê? Deus preso na sacristia e o governo nas mãos do demônio, das paixões, ambições, etc. Restituída a liberdade, demorou-se ainda 4 anos no Oriente para socorrer os cristãos. Depois de regressar à França, fundou numerosos mosteiros e mandou construir a Santa Capela, relicário insigne da Santa Coroa de Espinhos e da parte importante da verdadeira cruz, que Balduíno II de Constantinopla lhe oferecera. Aqui também outro episódio é que ele teve que comprar esta coroa. Em realidade não é a coroa de espinhos, é um feixe, porque Nosso Senhor, a coroa de espinhos de Nosso Senhor era um capacete de espinhos. É mais cruel do que nós vemos aqui nos crucifixos clássicos. Era um monte de espinhos que colocava em cima da cabeça, por isso dão pauladas na cabeça de Nosso Senhor, para ficar fixo. E os soldados pegavam isso daqui, que vemos no crucifixo, era um trançado de cipó, e amarrava para ficar fixo. Então, o São Luís conseguiu exatamente isso daqui, que é aquele cipó com que amarraram todas aquelas espinhas cruéis. Mas ele teve que comprar por um preço altíssimo, tanto que levou-se anos e anos para o reino se recuperar de semelhante gasto para ter a coroa de espinhos, coisa que até hoje está com a França, graças a São Luís. Mas quando que um rei se endividaria para conseguir uma coroa de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje se endividam para roubar o dinheiro público, hein? E não constrói nenhuma capela, uma ermida para acender uma vela para tirar alguém do purgatório ou eles mesmos. Vemos que as ambições eram diferentes, os fins eram outros e realmente não temos como comparar este santo com nenhum governador dos nossos tempos, para a vergonha de toda a cristandade. Muito austero consigo e de grande caridade com os outros, costumava dizer que mais vale que um rei se arruíne para dar esmolas por amor de Deus que em fastos e vãs glórias. A caridade dele era extremada. E quando ele estava lá esses 4 anos lá na Terra Santa, ele cuidava dos feridos, dos apestados, tanto que ele pega a peste por causa disso. Porque era o rei que estava cuidando dos outros. A caridade, porque nos viram, principalmente os desenhos animados, esses filmes, nos fizeram ter uma visão péssima de um rei. Nós imaginamos um homem num trono de ouro, que todo mundo se prostra aos pés e o serve e faz toda a sua vontade. Não é isso um rei. Nunca foi, hein? Nem dos piores. O rei era o primeiro que estava na fila de combate do seu exército, por isso ele empregava espada, hein? Hoje eu creio que os nossos presidentes não sabem nem o que é uma espada ou não sabem dar nem um tiro, uma arma moderna para defender o país. Mas quando tinha invasões, o rei era o primeiro que estava ali. Não eram isso que nós vemos nos filmes e nessas bobagens dos desenhos animados. E São Luís, como ele fez essa cruzada, ele ia na frente do exército dos cruzados para lutar contra os mouros. Seguramente matou um monte de mouros, mas deve ter recebido também feridas, para defender a Terra Santa. E o que ele ganhava com isso? Politicamente, nada. Espiritualmente, muita coisa, porque era limpar a terra de Nosso Senhor da invasão muçulmana. E, o fim era Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, diz Joinville, ia no verão depois da missa para o bosque de Vincennes, sentar-se debaixo de um carvalho e mandava-nos sentar à volta. E todos os que tinham negócios a tratar vinham lhe falar ali. Trazia sempre consigo a cruz para indicar que ainda não cumpriria o voto de reconquistar Jerusalém. Reorganizou, pois, uma segunda cruzada, mas a peste dizimou-lhe o exército e não o poupou a ele. De braços cruzados e deitado na cinza, entregou a sua alma a Deus no dia 25 de agosto de 1270, a hora em que o Senhor expirou na cruz.
Na véspera da morte, ouviu-no repetir: iremos a Jerusalém. Era, com efeito, a Jerusalém celeste que conquistou com a sua paciência no meio das adversidades que agora o ia fazer reinar para sempre. Então, este é o santo que nós celebramos, um rei. Um rei que se pôs a serviço de quem? De outro rei, porque, como diz a Sagrada Escritura, por mim os reis reinam. Então, o rei era representante de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu dou ênfase ao rei da França, não é nenhum apreço do padre pelos franceses, hein? Nenhum mesmo. Gente difícil. Eles sabem ser muito bons, mas sabem ser péssimos. E nós vemos isso, não precisa estar na França para notar uma coisa dessa. Mas este reino, este trono que Deus estabeleceu, fez com que, com esse privilégio, não, que eles tinham da unção real, de um óleo vindo do céu, este reino marcou a humanidade. Nós não nos importamos com isso, porque nós já nascemos numa república, abaixo a tirania do demônio, num país complexo como o Brasil, mas o reino da França, ele posto por Deus, é a primeira coisa que o diabo quer destruir antes de destruir as outras coisas, hein? O que tem que fazer? Destruir o rei da França. E não é destroná-lo, é exterminá-lo. Por isso, todas as cabeças reais foram para a guilhotina. Temos que destruir. Por quê? Porque quem colocou aquele rei foi Deus. Depois que destrói o rei da França, destrói aí, dizima também a primogênita da igreja, que é o primeiro reino no Ocidente a ser católico, é possível a revolução reinante, é possível o triunfo da maçonaria e depois cortar a cabeça dos outros reis. Porque primeiro foi coroado por Deus o rei da França, e a partir de então se coroaram outros reis católicos. Mas quando o primogênito dos reis perde a cabeça, vão se dizimar e vão se destronar os outros. E aí nós temos esse avanço com o nome de república, um nome político, mas em realidade por detrás dela está a revolução, a maçonaria, o judaísmo, o sionismo e a perversão da cristandade, e nós somos frutos disso. Então é um fato muito lamentável que tenham conseguido destruir este reino. E este reino, não, de Luíses, muitos por causa de São Luís vão levar o seu nome para honrá-lo, mas vão esquecer de imitá-lo na sua vida de oração. Por isso, a guilhotina, eles serão dignos da guilhotina mesmo. Indignos do nome e indignos do reino que Deus mesmo ungiu e estabeleceu. Esta, queridos fiéis, é a história desse grande rei, mas também a história de todos nós. Porque, como diz um refrão eclesiástico, servir a Deus é reinar. E todos nós, de um modo ou de outro, estamos obrigados a servir a Deus. Por isso aqui estamos na Santa Missa. É verdade que o serviço dos serviços faz o sacerdote, oferecendo a Deus o sacrifício. Mas quando nós somos católicos, nós temos essa vassalagem ao Rei dos Reis. Porque nós somos filhos de Deus, que é Deus, nosso Senhor, é Rei dos Reis. E a mesma coisa que aconteceu com o rei da França, que não leva indignidade e nobreza de alma a sua realeza, aconteceu com toda a cristandade. Nós vemos a decapitação das cabeças dos católicos, todos com o Vaticano II. É verdade que não arrancaram a nossa cabeça, mas nos lavaram, arrancaram o nosso cérebro, jogaram fora e deixaram vazio, e temos vozes que falam por nós a libertinagem moral, a independência de Deus, a desobediência generalizada, e tudo isso justificado por causa do quê? Das fragilidades do homem. E o homem sem Deus é mais frágil ainda. E assim que, mesmo com as cabeças nos nossos pescoços, mas só que o homem está realmente decapitado. Assim que peçamos a São Luís a graça de sermos realmente servidores de Nosso Senhor, de Cristo Rei, para conquistar, como diz a oração coleta, Ele trocou o reino da terra pelo reino dos céus, e é para isso que aqui estamos. Verdade que nessa terra não tem reino, mas só que é um desterro, que depois desse desterro vem o reino celestial, do qual nós esperamos alcançar pela prática das virtudes, pela imitação dos santos que nós celebramos.
Que Deus nos conceda essa graça e São Luís rogue por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.